vamos acabar com esse negócio, porque o papo agora é muito mais interessante. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui com a doutora Rosângela, perita Rosângela aqui. Rosângela Monteiro, um prazer enorme, doutora. Que bom, o meu também. Nos encontramos mais uma vez. Claro, muito bom. Que bacana, Obrigada. que legal. Fiquei muito feliz em saber que você aceitou o nosso convite para a gente falar justamente aí do que é a perícia. E essa semana, inclusive, a gente teve a soltura, isso, da Jatobá? Ela está em regime aberto. Ela está em regime aberto. Não é nem semi-aberto. Não, ela já aberto. passou pelo semi-aberto. Ela estava no semi-aberto e agora ela está aberto. Liberdade, né? Liberdade. Tipo, não precisa... horários para voltar. Nada né? disso. Não, isso que eu queria saber. Quando você está no regime aberto, por exemplo... eu não sei nem se é da sua seara e tudo mais, mas a pessoa pode... ela tem alguma restrição de... não pode estar em bares ou bebendo? Tem algumas restrições. Tem algum controle, porque ela não está assim, totalmente liberada. Mas ela sai, ela pode voltar para casa. Já não é aquele compromisso de ela está trabalhando, mas no final do dia ela tem que voltar. Tem que dormir na penitenciária. Esse é o semi-aberto. Semi-aberto. Semi-aberto, você pode trabalhar, você pode estudar, você tem uma vida, sei lá, de 12 horas na sociedade. E à noite... aberto já é um pouco mais de liberdade. Então, ela pode sair, só que tem que existir um controle. Principalmente não se envolver em nenhuma ocorrência. Uma situação ilícita. Foi pega, exatamente. Foi pega bebendo e tal. Mais ou menos como aconteceu com a Elise Matsunaga, né? Porque parece que ela... algum problema com ela estava trabalhando, ela está trabalhando num aplicativo, né? E ela usou, acho que um outro documento. Exatamente. Então, existe esse controle. Porque imagina, eu fico imaginando, imagina você, tá no aeroporto, sim. Aí você, vou chamar aqui um aplicativo. Aí aparece, PIM, Elise Matsunaga. Você fala, eita, acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Verdade. É complicado isso também, É complicado, né? Mas certamente ela não vai fazer isso, né? Porque o contexto dela foi totalmente diferente, né? Ela não é uma serial killer, né? Ela cometeu lá o crime num contexto familiar. É diferente, né? Pode ser até que ela estabeleça algum tipo de relação que não aconteça isso. Não necessariamente ela vai matar todas as pessoas com as quais ela vai se envolver. Agora, o problema é um serial killer, né? Porque aí... eu concordo com você, porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm essa... de novo, né? Aí, olha que interessante. A gente não está dizendo que a pessoa mereça ou não mereça. Sim. Eu acho que a gente pode começar esse papo até porque muita gente vai assim, nossa, mas essa é a nossa justiça. Nossa, mas olha que errado e não sei o quê, e não sei o que lá. Você sabe, doutora, que uma vez eu treinando um grupo lá de juízes e eu fui surpreendido por essa frase, por um juiz. Ele disse o seguinte, a justiça não é para ser justa, ela é para vivermos em sociedade. E aí depois ele me explicou. Ele disse o seguinte, imagina que o meu filho, esse foi o exemplo dele, imagina que o meu filho atropele e mate o seu pai. O que você gostaria que acontecesse com o meu filho? De verdade, pensa no seu, né, na sua vontade ali emocional. Fala, cara, eu queria matar o seu filho. Seu filho matou meu pai, eu quero matar seu filho, ou que ele apodreça na prisão. Ele falou, agora eu quero a liberdade do meu filho. Porque foi a primeira vez, porque eu conheço ele, é o futuro dele que está em jogo. Então, qualquer coisa que a justiça colocar aqui no meio não vai ser nem justo para mim e nem justo para você. Exato. Ou seja, a lei simplesmente existe para que a gente consiga virar a página e seguir a vida. E os dois lados vão achar horrível. Porque se o seu filho se o meu filho for condenado a, sei lá, 30 anos de cadeia e cumprir lá 20, vão ser 20 anos da vida dele que não vão acontecer. E para você vai ser pouco, porque em algum momento ele vai ter liberdade. Que é o que a gente vê agora na Jatobá. Exato. Ou seja, tem muita gente dizendo, cara, a menina morreu, acabou, agora você está em liberdade. Mas a família dela está dizendo assim, poxa, mas foi bastante tempo. Né? Então, esse meio termo, que eu acho que é difícil as pessoas sintetizarem. Sim, exato. Mas eu acho assim, que tem que ser avaliado caso a caso. Boa. É diferente, por exemplo, um crime passional.
uma briga, alguma coisa que a pessoa chega, de repente tem uma arma que é um facilitador, vai lá, dispara, ou, sei lá, qualquer outro objeto, mata a pessoa. Uma faca, qualquer coisa, um instrumento de ocasião. Por isso que não pode ser considerado só o ato criminoso. Quando a gente vai avaliar isso, a gente tem que pegar o todo. O indivíduo é mais do que o crime que ele cometeu. Gostei ele é muito disso, hein? mais. Então, quando você tem que avaliar essa situação, você não, poxa, mas esquartejou, picou, colocou no saco. Você precisa... quem é essa pessoa? O que aconteceu? Em que circunstâncias aquele crime aconteceu? Então, tem crimes e crimes. Nós temos leis muito boas. Eu não acho que é ruim. Também. O problema é o cumprimento. O cumprimento. Dessas leis. Então, se eu fui, depois de um julgamento justo, que a defesa teve toda a liberdade de apresentar, os jurados chegaram a uma conclusão, 30 anos, 60 anos, é uma pena pesada. Você imagina se ficar 20 anos ou 30 anos. O interessante para passar essa sensação de punição que a sociedade espera aquele indivíduo tem que cumprir pelo menos isso. O que passa essa sensação de impunidade é que lá dentro tem uma série de benesses. A pena está lá, dosimetria, ok. A menina, como teve agora lá do Gonçalves, aquela família Gonçalves, que ela com a parceira dela, Sim, mataram... o pai, mãe, irmão... Pai, mãe, filho. 65 anos para a menina. Para a outra, 74. Vão cumprir? Não. Não. Primeiro que no Brasil o máximo é 30. Exatamente. Então ninguém pode ficar encarcerado mais que 30 anos. Mesmo que cumprisse os 30, é diferente de você sair com 10 anos. Sim. É diferente. Tá, então, mas a senhora está dizendo... Eu não vou chamar de senhora, não. Não precisa me chamar de senhora. Eu vou chamar de você, pode? Claro, né? Pelo amor de Deus. Não. Mas vamos lá, eu quero entender... Você acredita, posso estar errado na minha percepção, que esses atenuantes é que acabam dando para a sociedade que é algo injusto? Exatamente. Agora, você tem um caso como esse, de uma filha que deliberadamente coloca lá criminosos lá dentro e ela é a mandante de tudo, tortura o irmão, tortura o pai e a mãe. É um negócio fora da casinha. Puxa. Não é assim, sabe? Eu me vi numa situação, porque você pode matar alguém em legítima defesa. Por isso você não pode avaliar só o crime. Poxa, a Rosângela matou aquele indivíduo. Ela é uma assassina. Mas qual é a circunstância disso? Não, ele veio para cima de mim, eu tive que me defender. Mas você matou alguém, não matou? Mas era para me defender. Então a gente precisa pegar o contexto como um todo. O que dá essa sensação é justamente isso. Porque a pessoa cumpre 10 anos, poxa, foi condenada a 60, a 120 anos. Com 5, com 10 sai. Por que sexto da pena, né? Um sexto. Por que saiu? Bom comportamento. Vamos combinar. Você acha que... Né, só se for uma pessoa completamente descontrolada. Aí então ela vai ser dentro da prisão ou não. Ela vai matar dentro da prisão. Agora, bom comportamento... É uma exigência. E não uma... tipo, nossa, como ele é bonzinho. Eu falo, não. Ele está fazendo isso, ele até participa de todas as reuniões, ele vai em psicoterapia em grupo, ele vai lá, né, tentar melhorar a raiva, vai ter lá controle de raiva, ele vai costurar, aprender a costurar, bordar, fazer bola... Tudo isso ainda vai tem atenuando. Aquele lance, 3 dias trabalhado, um dia atenuado na pena. Exatamente. Agora, você acha que você está dentro da cadeia, você não vai fazer isso. Você vai ficar arranjando confusão. Exceção, né? Só se o cara estiver tendo um desvio de personalidade. Exato, algo forte. Um psicopata que está lá dentro que tem necessidade de matar. Porque até dentro da cadeia eles não fazem isso. Porque o cara mata mulheres, o indivíduo mata... Não. Né? Então, essa situação, claro que ele vai ter bom comportamento. É óbvio. Então, aí a gente abriu várias janelas aí. Olha que interessante. Vamos lá. Primeiro, assim, comparando por cima, né? Não sou especialista em pena, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muito menos atenuantes. Então, lá, por exemplo, o bom comportamento é uma obrigatoriedade. É obrigatório. É o contrário. Você tem que cumprir as regras. Se você não cumprir, aí vai piorar a sua situação lá dentro. Exato. Outra, cumprindo, sendo julgado pela pena, lá você realmente vai cumprir aquilo. Vai cumprir. Sim. Tanto é que algumas penas se tornam perpétuas, por quê? Porque ele fala assim, olha, você vai ser condenado a 30 mais 30 mais 30, dá lá 400 anos. Cara, você vai ter que cumprir 400 anos. Exatamente. Então, ele já sabe que aquilo vai ser uma perpétua. E é interessante, às vezes é assim, você foi condenado a 2 penas perpétuas,
Quer dizer, consecutivas. Consecutivas. E aqui não tem isso. Não. Aqui, se você for condenado, essa por 30, essa por 15, você está cumprindo todas ao mesmo tempo. Não, é consecutivo. Isso é interessantíssimo. Se o cara vive 200 anos, é mais ou menos isso, né? Porque fica um negócio, pô, o cara não vai. Ele tem 2 penas perpétuas consecutivas. Você sabe algo estranho. Sabe o que eu vi? Por que é isso? Porque, assim, vamos supor que eu consiga, dentro daquele crime... Por que ele toma... crime... Aí o advogado vem e fala... Lá. Beleza, você conseguiu aqui. Agora começa tudo de novo na outra. Porque Exatamente. são 2 consecutivas. Primeiro você cumpre uma e depois a outra. E no Brasil não existe isso. Não. Se você é condenado nesse crime a 5, nesse a 30, nesse a 47, você vai cumprindo todas ao mesmo tempo. Não é consecutivo. Exato. E o que eu observo muito são nessas avaliações, porque os presos eles passam por várias, todos que estão cumprindo pena, passam por avaliações, né? Cessação de periculosidade. Então eu vejo assim alguns laudos que são fulana nunca mais vai cometer esse crime. Como? Como que alguém, não ainda sendo um profissional... Mas eu não falo isso nem a meu respeito. Você fala, Rosângela, nunca mais... Não sei. Eu não falo nem de mim. Então, porque comportamento não é absoluto. Ele é sempre relativo. Perfeito. Né? E assim, não, mas ela não vai fazer, mas não importa, ela já fez. Então, alguém que né? Faz com uma criança aquilo que foi feito no caso de Isabela, porque não foi só jogar da janela. Teve uma tentativa de sufocação, o ferimento na testa. Isso que eu quero entrar depois com detalhe. Joga a criança, não sei o quê. Não precisa fazer mais nada. O que mais essa pessoa precisa fazer? Para que ele fique cumprindo 30 anos ou perpétua? Você entende? Não é assim, ele nunca mais vai fazer. Não, ele não precisa, porque o que ele fez foi tão pesado, foi tão fora de tudo que a gente espera, que não precisa cometer mais nada. Já é o suficiente. E é por isso que ele tem que cumprir a pena. E olha que interessante, tem até a ver com aquilo que eu estava falando do Neymar. Ele fez algo tão fora do contrato social que a gente espera que os genitores e quem deveria estar cuidando, né? Foi tão fora da casinha que a gente... Mas antes de entrar, eu só quero criar essa base, porque uma coisa, você me fez pensar numa coisa muito interessante. A circunstância. Será que a gente analisar a circunstância, a gente não pode justamente estar abrindo a subjetividade para, de repente, quem tem talvez mais grana ou mais influência, conseguir modificar uma pena pela subjetividade e não pela objetividade, ou seja, porque a lei ela é objetiva. Então, você... assassinou é tanto. Mas não deu... você não conseguiu... que a pessoa não teve como se proteger. Sim. Aí aumenta mais alguma coisa. Sim, as qualificadoras. As qualificadoras. Sim. Tem as atenuantes e as qualificadoras. Exato. Então, são coisas objetivas. Né? A gente consegue falar, fez isso. O problema é que os atenuantes, eles também acabam sendo objetivos. Então... E aí que a gente fica pé da vida. Por quê? Porque aquelas pessoas que a gente sabe que estão muito fora da casinha também vão usar do benefício dos atenuantes. Exato. Porque ele cumpriu o objetivo. Porque a justiça é muito objetiva. E aí a gente fica numa não sei se seria um mato sem cachorro ou numa situação algemada da presa, uma situação, porque, de novo... se a gente vê a subjetividade daquele crime, da periculosidade, da coisa animalesca, de repente, que a pessoa fez, a gente vai dar isso vazão para... Eu posso julgar o Ricardo e a Rosângela de maneiras completamente diferentes pela subjetividade do caso. Então, mas olha que interessante. Ricardo, um julgamento é sempre subjetivo e objetivo. Né? As provas não têm hierarquia. Qual que dentro dessa estrutura toda, né, de polícia, o trabalho da polícia, da perícia, que é o seu trabalho, tal. O perito ele é engessado. Eu sou engessada. Isso. Eu não posso colocar nada subjetivo. Além da materialidade. Além da materialidade. O trabalho do perito é esse. A gente é engessado mesmo.
Tá? Então você tem que estar ali dentro. Você falou, mas, sabe? Não, não tem. O juízo que eu faço não é de valor, o meu juízo é de fato. Eu brinco muito quando eu falo da casa que eu encontrei e tal, que foi uma grande discussão que as pessoas não estavam entendendo. O desarrumado. O desarrumado. Gente. A gente pode até explicar de novo. Juízo de valor. Eu chego lá e falo, caramba, hein? Mas que gente bagunceira. Essa mulher é porca. Ela não limpa a casa, ela não cuida, tem absorvente interno. Isso é juízo de valor. Eu estou colocando a minha perspectiva. Né? Agora, o que é juízo de fato? A desordem ali observada tinha a aparência de ser algo recorrente naquela família. Boa. Eu não estou falando se é bom, se é cheiroso, ruim. Se é mal. É uma constatação do cenário. Objetiva. O que eu tenho que falar para o juiz é o seguinte, olha, isso aqui não foi busca. Não é alguém que entrou aqui e bagunçou tudo procurando alguma coisa. Porque a casa é extremamente bagunçada. Não, isso aqui é deles. É a realidade deles. É um hábito rotineiro deles. Ponto. Eu não estou falando se isso é bom ou mal. Mas o juiz precisa disso. Porque quando ele pega a foto, ele vai ver uma puta de uma zona lá e vai falar assim, cara, entrou alguém aqui. 3 ladrões para tentar buscar. Isso. Não. Aquilo guardava características de ser rotineiro. O que acontece no julgamento? O perito é objetivo. É um teatro. Acho que você já deve ter assistido o julgamento. Eu recomendo a todos que assistam, porque é algo... Não é teatro no sentido de desmerecer, não é isso. Não, é um teatro negócio... porque é uma dramaturgia. Exato. É quem apresenta melhor as peças. Quem argumenta melhor, tonalidade. Tanto é que a voz... Tanto é que eu falo que a linguagem silenciosa, ela entra fortemente ali por conta disso. A sua postura. Como você fala, se você está de peito aberto, se você está assim, se você olha para cima. Tudo isso... As pessoas têm que captar. O que acontece no julgamento? Eles vão usar as provas materiais? Sim. São as mais consideradas. Legal. Porque uma prova testemunhal não tem hierarquia de prova. A prova testemunhal, em tese, a testemunhal e a pericial têm a mesma força. Não tem hierarquia. Eu achava que a testemunhal é a que menos valia. Mas o que acontece com a testemunhal? As pessoas mentem. É isso aí? A prova pericial, não. Não. Então, o que vai acontecer? Tanto o defensor quanto o promotor, ele vai usar essas provas objetivas, mas ele pode se valer de tudo. Ele pode se valer de toda a subjetividade que tem por trás. O promotor e o defensor. Tá. É isso que faz toda a diferença. Eu não posso fazer isso. E que vai impactar, quando é um caso desse, é júri. Porque não é o juiz que julga, né? Não. O juiz só determina a pena. A pena. Quem determina se é culpado ou não são as 7 pessoas. São 7 pessoas. São as 7 pessoas que são a população. São representantes da sociedade. Tem eletricista, professora, pedreiro, advogado. Isso é muito legal. Entendeu? Então, no julgamento, você vê que eles usam demais todo esse drama e puxa toda essa coisa subjetiva. Ela sofria, porque ele falava assim... Quer dizer, as duas coisas. Então, não dá para a gente falar que o direito é um julgamento ou esse processo ele é absolutamente objetivo. Não, porque na hora do julgamento é o que vale é o promotor e o defensor, como eles vão desenvolver. Vamos adentrar no caso, então, dos Nardoni. Mas olha que legal, você trouxe uma coisa, Rosângela, que é o seguinte. Quem são os advogados hoje? São os sofistas lá da Grécia. Porque os sofistas, eles ganhavam para convencer quem estavam ali ouvindo se aquele caso era correto ou não. Tanto é que eles não detinham a obrigação de contar a verdade, mas sim de criar a dramaturgia para que convencesse a população, né, a galera ali, se aquilo era bom ou ruim. Tanto é que tem uns escritos que tinha sofistas que diziam o seguinte, num dia... eu convenci que, por exemplo, tal pessoa era culpada. Exato. E no dia seguinte ele vai para a praça e absolve a pessoa. A gente vai falar assim, então quer dizer que aí entra de novo. A gente tem... Eu acho muito importante isso, sabe por quê? É como você disse, o ser humano não é só um conjunto de regras, mas é a psique também e é o rito da mensagem, ou seja, aquilo que aconteceu naquele exato momento. O que fez aquela pessoa ser aquilo? Ele é um serial killer? Ele é macabro? Ele tem um objetivo? Ou foi simplesmente, eu briguei com a Rosângela, catei essa na cabeça dela e matei? Um crime passional. Então muda muito.